Antes da gente começar, eu queria só agradecer também os nossos patrocinadores, a Volvo, a 100% Eventos e a Swiss Travel, e apresentar um pouquinho quem são esses rostos que vocês veem à sua frente. E, enfim, agradecer Miguel, o nosso mediador, curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles e escritor, com um ótimo livro recém-lançado, por sinal, chama Cancún. Ronaldo Entler, pesquisador e crítico, e a Julita Gonzalez, diretora do Museu Romex. Então, eu queria agradecer profundamente a presença de vocês aqui hoje. E é isso. E convido a todos a conferir as nossas palestras de domingo, que a gente vai ter uma fala do Mauro Restife e uma da Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, acompanhada do Pedro Sotério. São de graça, acontecem à tarde. Quem quiser, por favor, compareça. É isso. Boa palestra. Bom, obrigado, bem-vindo todos aqui. Eu vou apresentar um pouco mais extensivamente os dois convidados, depois eles vão fazer uma fala inicial, então a gente vai começar uma conversa aqui, em seguida a gente também abre para perguntas de vocês, então já podem ir pensando enquanto eles falam, quem quiser fazer alguma pergunta. Então, a Julita Gonzalez, ela é diretora artística do Museu Romex, como a Bárbara falou, também é curadora de arte internacional e contemporânea do MASP, aqui em São Paulo. Ela é venezuelana, mas vive na cidade do México e sempre viajando bastante. Ela foi curadora associada de arte latino-americana da Tate Modern, em Londres, por 4 anos, e também do Museu Rufino Tamayo, no México, e do Bronx Museum, curadora adjunta do Bronx Museum, em Nova York. O Ronaldo Entler, ele é pesquisador e crítico de fotografia, ele é pós-doutor em cinema pela Unicamp, e professor da FAAP, onde ele coordena a extensão e a pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Marketing. Ele edita o site Icônica, é colunista do site da revista Zoom, colunas muito boas, inclusive, sempre acompanho, e é autor do livro de contos Diante da Sombra, publicado ano passado. Então, Julita, por favor, e depois... Boa noite. Me desculpam pelo retraso, mas tardei mais de uma hora e quarto em chegar aqui. Bom, eu falo um pouco de português, entendo tudo, mas não dá para falar assim de maneira acadêmica. Então, so I'm going to switch to English. So basically, I was asked to speak about the relation of photography to contemporary art, and what I thought was to make a reflection on some of the art practices that I think actually are more meaningful in this sense, or the way that contemporary art has approached photography, and if we go to analyze this relationship through theory, we can find in the concepts of Willem Flusser, who actually lived for a long time here in Brazil and did a lot of his work here, the definition of the technical image, which is one that we may well adapt to contemporary art work or artists working with photography. I have chosen to exemplify this today with 2 artists, one from Brazil and one from the United States, who particularly work along those lines. So that would be Rosangela Renaud and Christopher Williams. Sorry. So the technical image, as Willem Flusser, well, he has made a more elaborate conceptualization of it, but basically it's an image produced by apparatuses. And apparatuses themselves are the products of applied scientific text. In the case of technical images, one is dealing with the indirect products of scientific text. This gives them historically and ontologically a position that is different from that of traditional images. Here, he also speaks as this idea of the apparatus. And this is something also that I want to stress in the work of these 2 artists that I will talk about briefly here in this presentation. Because the apparatus is also it's something that appears at the intersection of power relations and relations of knowledge.
as theorized by Foucault or Giorgio Agamben. So an apparatus is not just a technical device, it's not just a machine, but it's a set of relations that occur in society and that serve to also to organize meaning and also to articulate historical meaning. So the awareness of the artist of this and the relationship to photography, because photography is linked not only to the idea of the apparatus because it is produced through this technical device, but also to the image and the way technical images function in culture today can be very descriptive of this, how would I say, incorporation of photography, or this transformation of photography from photography as we used to know it to photography as how it is used by contemporary artists. For Flusser, for example, the function of the technical image is to liberate their receivers by magic from the necessity of thinking conceptually, and at the same time replacing historical consciousness with second-order magical consciousness, and replacing the ability to think conceptually with a second-order imagination. And this is what he says, what we mean when we say that technical images can display text because they are discursive. And in this sense, what he wants to argue is that culture, because of this flourishing of technical images in our modern world, culture has been divided into three branches, so to speak. One of the fine arts, which is fed with the traditional image and with painting, but also that traditional photographic image, which were then that of sciences and technology, which is fed with hermetic text, and that of the broad strata of society fed with cheap text and cheap images, so to speak. So let's speak about like Instagram, for example, social media, or the circulation of images in the media. And then to prevent culture from breaking up, technical images were invented as a code that was to be valid for the whole society. However, the technical image in the way has proved to be hermetic. So this can relate to the work of these artists, because that is the way the artists use the technical image in that sense. So maybe I should be a little more descriptive and talk about three bodies of work by Rosangela Renaud, which I will briefly revisit: Rio Montevideo, Menos Valia, Leilão, and Biblioteca. And then I'll speak a little bit about Christopher Williams, who is... So, for example, these two slides belong... So Rosangela Renaud, she has always incorporated not only the technical device, the camera, also the projector, or the printer, etc., into her work, but also this idea of the archive, which is really an articulating element in her practice. And in this work, she works in this piece, which is called Rio Montevideo. She finds this archive of a photographer called Aurelio González, who was a photojournalist of a newspaper in Uruguay. And this archive documented this period of turmoil in Latin America. As you know, well, Brazil started the dictatorship in '64, but then Argentina in '67, Uruguay a bit later, so, and Chile in '73. So this archive really covered much of the spectrum of the consequences of these dictatorial regimes in Latin America. So what she does really is she uses 20 slide projectors of formats, different formats, and different periods that she found in Montevideo and flea markets to try to also go back to the means of representation of the period.
as you know, side projectors and slides are already obsolete as well. And this is something that is also ingrained in the work of Rosangela when she works with these, not only with the technical image as a concept, but also with the technical apparatus of the production of the images. And the idea was that spectators could also manipulate the works. For example, so in consequence, again, we see Rosangela Renaud working on the archive, but also introducing the spectator to these modes of representation, of these modes of presentation of the image, and also engaging them in the use and operation of these machines. Here, again, in another project that she did for Bienal de São Paulo, in, I believe, 2012, this other work called Leilão, Menos Valia. So this was the view in the Bienal de São Paulo. Again, she collected these objects that she found either abandoned or she bought for very little in flea markets, etc. And then she exhibited them also as a way of talking about programmed obsolescence and how that is also ingrained within the design of certain technical objects, etc. And how photography is also, and well, the technical image, so to speak, because we can speak not only of the technical image in the conceptual definition of Willem Flusser, but the technical image as those images produced by these machines, such as cameras, be they photography cameras or film cameras, and how the development of the technologies for producing these images has also each renders rapidly obsolete the prior technology as well. So this is a statement that is very evident also in this work, whereby in the context of the exhibition, which is the Bienal de São Paulo, she actually organized an auction where she auctioned these objects. And so bringing again this idea and the structure of the market into an exhibition that is supposedly in the margins or outside of the market forces, which is like something like the Biennale. So to hold this auction in an institutional setting was also a way of perhaps not only speaking about this idea of value as well that is ingrained also in the title, because it's called minusvalia. So rather than the idea of plusvalia. Oops. So as you see, she's again using this apparatus of photography to not only signify or make a statement about photography itself, but and its means of production, but also its means of circulation and the means of circulation of objects in a market. The last, what is interesting also about Rosangela Renaud's work is that it also relies a lot on the archival, and this is quite early work of hers called Biblioteca, library, which she presented, I believe, first at the Museu de Arte de Pampulha in the mid-2000s, 2004, I think. Again, here it's not about presenting the actual technological machine that produces the photograph, but rather working on this idea of the archive and the found photograph. So she worked with different photo albums that she found either in flea markets or on the streets and photographed them, but also displayed the actual object below a photograph of one of their opened albums, and then made this map of the places in the world where she had found them. So she made this atlas of these images that circulate or that
just belong to the private realm because these were personal photography albums, by making them public and making them into a library. So here again, this idea, we can see the idea of the technical image function in another way, but it also pertains to this idea of historicity of the apparatus and how it is this construct that really appears at this intersection of relations of power and relations of knowledge. Now I will go to the work of Christopher Williams. And Christopher Williams is an American artist. He's from California. He studied at CalArts. His professor, well, under artists such as John Baldessari or Michael Asher. And Christopher Williams was, well, his mentor, so to speak, was Michael Asher, also professor at CalArts. And his particular brand of conceptualism or of California conceptualism, which also we might say also comes from a school that existed before CalArts, which was the School of Arts at the University of San Diego at the University of California at San Diego, where Baldessari, for example, taught before CalArts was established, and David Antin was the director, but people like Eleanor Antin also taught there. So that was, before CalArts existed, a hotbed of radical conceptual practices that were basically photo-based. So Christopher Williams' work, though quite distant from those practices of the 1960s and 70s in terms of photography or the uses of photography, is very much formed and informed by the way photography was de-skilled, so to speak, in that period. And by de-skilled, I mean was sort of stripped from this idea of, how would I say, artistic value, and it became sort of this very technical device to render another kind of meaning. So in this sense, Christopher Williams' work, and I don't know how many of you are familiar with it, I would like to present just some images. And now I realize I sent a different PowerPoint because I have more images here. But Christopher Williams really works on this idea of the apparatus, and he has actually developed a body of work over the past 20 years that he presents in different installments in his gallery shows, called, for example, 18 leçons sur la société industrielle. And then he says lesson 6, lesson 8, lesson 18. It's kind of very arbitrary. And this body of work it implies the series of lessons that cover the industrial preconditions of the spread of photography. And that can be applied to society in a larger perspective. So through this indexing of these industrial conditions through which photography has been produced over the 20th century, basically in his work, no, because photography exists since the 19th century, he can index a series of phenomena that have occurred in society at large during the century. And this would be, in a way, phenomena like decolonization, industrialization, the revolution of 1968. Christopher Williams is someone who's very interested in Jean-Luc Godard and the group Dziga Vertov and their means of production of the image as well in cinema. So in this sense, these events are paralleled with inventions from the same era that have influenced photographic technology. But also he dissects the idea of the camera and of the photographic apparatus per se. Actually, Christopher Williams doesn't even take his photographs. He has a photographer do them, but he makes the setting for everything. And then the titles are incredibly complex. So, for example,
the work seems very clinical and dry. As you see, here you have a camera. And then, for example, here you have like a laser cut of the camera, so where we can see the insides of the apparatus. And then, and this is one thing that I find very interesting, because he uses it repeatedly, actually in the invitation cards for these exhibitions, under the title of, for example, 18 leçons sur la société industrielle. And then he adds things at the end, for example. But here you see again this idea of the index operating within his work, and how these titles also index a series of phenomena that he wants to revisit with these very dry and hermetic photographs. So you see Kodak 3-point reflection guide, Eastman Kodak Company, 1968, so that's an invention related to photography. But then he says release, that's the action of the camera. But then he has things like archéologie, varieties, ethnography, and you see this, if one knows how to read this, this is the subtitle of Bataille's Document magazine, published between 1929 and 1930. But then he says the Michelin, Plobel Machina, then Mozambique, so referring probably to Mozambique as a colony. Then again, the group Dziga Vertov, or Kapitalischer Realismus, which was the name German artists such as Gerhard Richter and Sigmar Polke gave to what was called in the rest of the world as pop art. So in a way as to oppose it exactly to socialist realism, so that would be the realism of capitalism. The photographic industry that programmed the camera, the industrial complex, the socio-economic system. So even though in these photographs we can't seem to read all of this, the titles are indicative of that. And it is, so to speak, a poetic way of speaking of this history. So we have to be attentive when we see his titles, the titles of his photographs, because they're indicating that the images are, in a way, allegorical of this. So again, here we see these very beautiful images of these very exact and precise laser cuts of cameras. And again, see, this is another one which almost says exactly the same thing, but then it adds numbers, and it adds, again, this idea of releases when you release the shutter. Oh, sorry. Oh, yes. So I'm going to go back. Yes. So just to end, because we're getting short of time, I just wanted to read again a little bit of Willem Flüsse in regard to this idea of the technical image, and how at their origin they are supposed to clarify meaning and to exist to mediate between this traditional image and the way society has stratified itself, you know, between this different production of meanings and images. But there's something that Flüsse says that in a way can be related to what these artists do in their practices as contemporary artists who use photography, which is again to actually make the image hermetic in a way. So he says, Willem Flüsse says, in fact, however, technical images function in a different way. They do not introduce traditional images back to life, but rather than replace them with reproductions, they displace them. And rather than make hermetic texts comprehensible as was intended, they distort them by translating scientific statements and equations into states of things, i.e. images. This is very, how would I say, could very well fit a description of Christopher Williams' work. They do not make the prehistoric magic contained subliminally within cheap texts in any way evident, but replace it with a new kind of magic, the program kind. For this reason, they cannot reduce culture as was intended to the lowest common denominator, but on the contrary, they grind it up into amorphous masses. Mass culture is the result. Well, thank you.
Boa noite. Bom, primeiro eu agradeço esse convite, agradeço a SP Foto. É um prazer conhecer e ouvir a Julieta e seguir com uma conversa que já começou há muito tempo com o Miguel. Quando me propuseram o tema dessa mesa, que é bastante abrangente, e eu pedi que me apontassem um caminho, né, um recorte possível, me indicaram um tema, né, possível, que é apropriação. Talvez a conversa fique um pouco cindida com relação à fala da Julieta, apesar de ter alguns pontos de conexão, mas eu aceitei esse convite de seguir com esse tema, é um pouco disso que eu vou falar. Da ideia de apropriação, focando um pouco, obviamente, na fotografia. O que eu queria fazer é tentar pensar um sentido cultural da ideia de apropriação, não tanto para justificar, né, o porquê os artistas se apropriam de objetos que já existem no mundo. Isso faz parte de um universo de liberdades disponíveis para qualquer artista, mas é muito mais para tentar localizar em algumas experiências que se utilizam de apropriação uma relação com certos fenômenos mais amplos da cultura visual. A primeira coisa que eu queria colocar tem a ver com um certo embate entre a ideia de autonomia da arte e um certo desejo de conectar a arte a um mundo que existe fora da linguagem. Então, se a gente pensar, esse é um investimento muito forte na história da arte modernista. Quer dizer, toda a ideia de representação é colocada em crise, toda a ideia de realismo é deixada de lado, e talvez o ápice desse investimento a gente reconheça na pintura abstrata, que, de certa maneira, representa esse momento de conquista, não bem um momento, mas uma experiência de conquista de uma autonomia plena, né, onde a imagem ela já não deve nada a um mundo exterior. Muitas experiências que envolvem alguns procedimentos, dentre eles a apropriação, a partir dos anos 60, eu acho que tem a ver com um desejo de retomar uma conexão possível com o mundo que existe fora da linguagem. Aliás, eu que opero aqui, né? Desculpa. Esse aqui não, esse aqui. Ok. Eu denominei esse tópico de retorno do real, que é o título de um artigo do Hal Foster, onde ele discute exatamente isso, né? Nesse embate com uma tradição que reivindica uma autonomia plena da arte, ele considera que a pop art vai numa direção oposta, né? Mas eu preferi, para facilitar um pouco, para agilizar um pouco essa conversa, focar numa outra experiência que a gente conhece como novo realismo francês, porque só pelo título, pelo nome que o movimento tem, a gente já tem algumas questões interessantes para debater. O que significa ser realista? O que significa ser realista de novo? Ou o que significa propor uma nova forma de realismo? Quer dizer, isso não tem a ver com retorno à pretensão de representar o mundo com uma certa fidelidade, ou de produzir uma imitação perfeita, como a gente vê na tradição da arte. E essa ideia de realismo ela é particularmente problemática na fotografia, porque é uma palavra que foi muito reivindicada e, posteriormente, muito renegada. Então, essa própria palavra ela contém em si uma tensão. Esse aqui é um trabalho de um artista que pertence a esse movimento, que é o Armand, e ele propõe isso daqui que vocês estão vendo como um retrato. Então, ele chama de retrato robô do Yves Klein, que é um outro artista, um colega dele dentro desse mesmo movimento. E a gente percebe que o retrato já não passa mais pela ideia da imitação de traços fisionômicos, passa muito mais pela ideia de apropriação. O retrato ele é constituído de uma coleta de fragmentos de experiências dessa figura que está sendo retratada, e quem conhece um pouco a história do Yves Klein reconhece alguns desses elementos. Quer dizer, o kimono do judô, um pensador que ele cita, e principalmente esse azul, que é uma espécie de assinatura
do Yves Klein. Então, de maneira alguma, essa ideia de uma retomada do realismo tem a ver com um retrocesso a uma perspectiva de que é papel da arte imitar o mundo que está aí fora. Em todo caso, se restabelece uma conexão por meio da apropriação. Dentro dessa mesma perspectiva, desse mesmo movimento, Raymond Hans, a gente falou do retrato, no caso do Armand, a gente pode pensar isso daqui como uma experiência que dialoga com a tradição da paisagem, no caso da paisagem urbana. O que o Raymond Hans faz é recortar um tapume que estava possivelmente numa rua de Paris, que é meio território livre para colocação de imagens, para grafite. Então, a gente tem propagandas que vão se deteriorando, intervenções das pessoas, imagens em cima de imagens que também sofrem a ação do tempo. E tem aqui uma ideia que me interessa muito, que é a seguinte: nessa discussão, a questão principal não é se a imagem imita bem ou imita mal, ou quanto ela imita o que está sendo chamado de realidade, mas é o quanto a imagem participa de um mundo que existe fora das linguagens artísticas. Então é isso, quer dizer, o próprio mundo produz imagens, né? E para se referir a essa paisagem, para representar uma paisagem urbana, o que se propõe aqui é a retirada de uma fração que está inserida na própria cidade. Esse debate entre a autonomia da arte e a possibilidade de representar eventos da realidade a partir da coleta de resíduos, né, resíduos de experiência, talvez ela já esteja dada antes. Se a gente pensar um pouco numa figura emblemática como Pollock, existe não bem uma polêmica, mas pelo menos uma divergência entre críticos que discutem Pollock. Eu estou pensando aqui particularmente no Clement Greenberg, debatendo com uma outra figura que também pensa bastante a produção daquele momento, que é Harold Rosenberg. Para o Greenberg, obviamente, o Pollock representa esse apogeu de uma autonomia, de uma arte, de uma obra que não deve mais nada ao mundo. Enquanto que para o Rosenberg, que valoriza muito mais a ideia da pintura gestual, quer dizer, o que significa ser uma pintura gestual? Que talvez aquela pintura seja justamente a retenção do resíduo de uma experiência que é a própria ação do artista. A gente poderia pensar que isso aponta um pouco para a ideia de performance, essa relação está dada, mas, enfim, esse desejo de buscar na imagem uma conexão com algo que seja fora da superfície da imagem, ela não é nova, enfim, essa provocação já existia no próprio contexto da pintura abstrata, que parecia reivindicar a total desconexão com o mundo que existe fora dessa superfície. Bom, então, assim, já entrando um pouco no campo da fotografia, desculpem. Se apropriar da fotografia significa, muitas vezes, se apropriar de uma imagem que coloca em questão não o quanto essa imagem é capaz de apontar para o mundo, mas uma imagem que pertence ao mundo. Quer dizer, a fotografia, além dela ser uma linguagem artística, como a gente tanto reivindicou ao longo do século XX, ela é uma cultura visual muito mais ampla, que produz imagens que agenciam um monte de coisas na vida da gente. A produção de memória, a construção de identidades, uma ação do mercado, enfim, lutas diversas. Que a fotografia ela é um instrumento de luta, assim como ela pode ser não simplesmente a representação da violência, mas ela própria, às vezes, é uma violência contra o corpo, né? Então, assim, a imagem ela é um objeto que pertence ao mundo, não é simplesmente algo que faz referência ao mundo. E se apropriar de uma imagem significa se apropriar de um objeto que já tem uma história, né? Que já interagiu com esse mundo fora da própria linguagem. Barbara Kruger é um exemplo bastante conhecido, que se volta um pouco para uma imagem que é desenhada na forma de uma imagem publicitária, e justamente a publicidade, eu acho que é
um exemplo bastante emblemático do que é essa imagem que não apenas representa, mas age sobre o mundo. O que ela faz é usar frases bastante marcantes, bastante diretas, como uma espécie de dispositivo que desconstrói um pouco essa intenção impositiva das imagens publicitárias, isso de um lado, ao mesmo tempo que essas imagens elas vão eventualmente sair da galeria, do museu, para ir para esse lugar de luta da qual a imagem participa, que é a rua, né? Então, essa imagem, com essa frase, que é o seu corpo é um campo de batalha, obviamente, esse seu corpo é o corpo da mulher, né? Quer dizer, é um campo de batalha do mercado, de certa forma, na medida em que essa é uma imagem muito explorada, com apelos de venda. Mas essa imagem ela vai para a rua, participar aí de um embate bastante direto. Isso daqui, pelo que eu imagino, é um outdoor que foi colocado nas proximidades, no entorno de um museu em Ohio, onde ela estava expondo, e ela decide debater uma questão que está colocada pelo outdoor ao lado, que é o aborto, né? Então, dentro dessa ideia de que o seu corpo é um campo de batalha, não só do mercado, mas é um campo de batalha da moral e dos bons costumes. O que é bem interessante aqui é uma reapropriação da imagem da Bárbara Kruger, porque alguém ali, provavelmente discordando dela ou da posição dela, grafita, né, picha essa imagem. Eu entendo assim que essa afirmação colocada sobre o texto dela questiona o que ela está fazendo ali. Então, a coisa fica assim, né? Sua cidade é um campo de batalha dela. Esse dela, assim, que acho que faz com que a pessoa, o autor dessa intervenção, se coloque muito de fora, me dá a entender que é uma reclamação com relação ao que ela está fazendo ali. O que me importa aqui é pensar o seguinte: a própria imagem é um campo de batalha. A gente percebe isso nesse gesto dela de colocar a imagem na rua para entrar num debate que é muito mais amplo do que a própria superfície da imagem, né, o próprio universo da arte. E esse campo de batalha se estende ali na ação de alguém que vai interferir na imagem dela. Essa é a chave da questão que eu quero colocar. Assim, a imagem ela é alguma coisa que pertence ao mundo, assim como a câmera, né? Enfim, para a gente pensar em um ponto de conexão com a fala anterior, esse objeto produtor de imagens, construtor de representações, ele está na mão de todo mundo, assim, agenciando um monte de coisas, né? Então, ele carrega consigo uma história. Bom, esse objeto chamado imagem, que circula pelo mundo e agencia um monte de coisas, muitas vezes ele ocupa um espaço muito grande desse mundo. Essa é uma questão muito forte que tem sido colocada por alguns pensadores que vão discutir o excesso de imagem, eventualmente uma espécie de usurpação do lugar da realidade na medida em que a imagem começa a ocupar esse lugar fora dos seus espaços mais específicos, né, dedicados à arte. Então, o excesso de imagem é uma grande questão que vai ser debatida por muitos artistas que também usam a apropriação como uma forma de demarcar um pouco a proporção dessa ocupação, né, desse abuso, dessa expropriação de um lugar. Eu trouxe aqui 2 exemplos bastante conhecidos. Johann Schmidt, um artista alemão, mas ele é bastante conhecido da gente porque ele veio algumas vezes para o Brasil também. Desde os anos 90, desde muito antes, desde um pouco antes da fotografia digital, ele já trabalhava em torno de imagens vernaculares, acumulando imagens e reciclando essas imagens. Esse é um trabalho, uma experiência que ele faz a partir de imagens que ele vai coletando das redes sociais. São 96 livros, esse número grande, ele é um gesto muito significativo, quer dizer, o excesso de livros está tentando dar conta do excesso de imagens. Esses livros eles estão recortados por temas, ele vai fazendo uma espécie de curadoria das imagens que ele encontra nas redes sociais.
Os temas são muito banais, às vezes muito arbitrários, vermelho, roxo, comida de avião, aliás, acho que é o primeiro exemplo. Então, assim, tem um volume inteiro dedicado à comida de avião. Então, você vai folheando, comida de avião, comida de avião, comida de avião. Obviamente que não é um livro para ser visto do começo ao fim, assim, com a devida atenção para cada uma das imagens. As imagens, eu não sei quantas imagens tem em cada livro, mas elas são essencialmente a mesma imagem. Então, assim, tem uma espécie de performance que se estende ao gesto do espectador, que provavelmente desiste no meio do caminho, assim, não há por que ver todas essas imagens, porque elas não têm qualquer singularidade. Claro que ele não está... ele está alegorizando aqui uma situação que a gente experimenta cotidianamente. Só para dar exemplos de outros livros, tem um livro inteiro sobre pés juntos, né? Um livro inteiro sobre Trópico de Capricórnio, tem um livro inteiro sobre portas de geladeira. É muito legal ver a lista de temas, assim, eles são tão arbitrários que eu não sou capaz de lembrar. Mas tem um só sobre insetos, tem um só sobre pessoas que se encaixam na paisagem, tipo segurar a Torre de Pisa, enfim. Tem um só sobre dinheiro, um só sobre cafés, e assim vai. Bom, são 96 livros. A apropriação, nesse caso, está tentando dar conta de uma ideia de um esgotamento da imagem, né? Quer dizer, a imagem ela pertence ao mundo, ela ocupa, em larga escala, um espaço desse mundo, de tal maneira que talvez ela não consiga mais produzir sentido. Existe um universo de artistas que investem um pouco nessa direção, num certo tom de denúncia. Não são imagens para serem vistas individualmente, elas são feitas para serem percebidas no atacado, alegorizando uma coisa que deve acontecer na vida da gente cotidianamente. Um outro artista, um designer holandês, que vai um pouco na mesma direção, e acho que essa imagem ela talvez resolva essa discussão de uma maneira mais sintética. Segundo ele propõe, são 24 horas de imagens publicadas num único dia, numa rede social que deve ser o Flickr naquele momento. É o Flickr, né? Hoje talvez fosse o Instagram, mas naquele momento era o Flickr, a rede em que a gente depositava as imagens. E é isso, né? Uma espécie de efeito puramente quantitativa, é um objeto, né? Uma instalação para ser vista no atacado. Tem um caráter aí de uma certa ironia com relação à impossibilidade de dar conta dessas imagens. Acho que esse é um caminho, e me interessa um pouco mais pensar o outro lado da moeda. A gente pode pensar que o excesso de imagem, mas a gente pode pensar também... desculpa. Sim, dá para ir por aqui. Dá para pensar uma outra coisa, que é o excedente de sentido. O excesso, assim, quando eu falo em excesso e excedente, eu estou pegando aqui uma figura que vem da economia. O excesso tem a ver com um desequilíbrio entre oferta e demanda, assim, muito produto para pouco consumo, então muita imagem para pouco olhar disponível para dar conta dessas imagens. Quando a gente fala em excedente, o excedente tem a ver com o fato de que, às vezes, um objeto, ele resta nele algum valor para além do seu valor de uso. Sei lá, uma cadeira serve para sentar, mas o que vale efetivamente essa cadeira está além do fato dela servir para sentar. Tem um desenho, tem um serviço prestado por quem vende. Então, eu transponho isso para a imagem, pensando que, às vezes, se apropriar de uma imagem tem a ver também com dar conta de sentidos que permanecem disponíveis, né? E, claro, o excesso ele talvez crie uma certa ansiedade com relação a esse excedente de sentido que permanece disponível em cada imagem. Não estou falando simplesmente aqui de toda imagem se abre para múltiplas interpretações, mas as imagens, às vezes, elas carregam consigo certos potenciais de seguir dialogando com a história, de pensar o próprio meio, as próprias formas de produção, o que convida, muitas vezes, o olhar a retornar a elas, ressignificar essas imagens. Aqui, na verdade, esse trabalho da Manuela, é uma artista jovem aqui de São Paulo, ela se coloca em discussão, também com essas tecnologias que produzem imagem e que são, de certa maneira, responsáveis por uma certa ideia de esvaziamento.
A gente conhece muitos artistas que trabalham com imagens do Google Street View. Michael Wolff é uma figura que ficou muito emblemática nesse sentido, porque ganhou aí uma menção honrosa no WordPress, enfim, mas tem muitos outros que vão buscar a sua fotografia navegando por essas plataformas. E aí a gente tem uma questão que todo mundo fotografa, mas não só. As máquinas fotografam por conta própria e as próprias máquinas se encarregam de interpretar essas imagens pelos algoritmos e darem respostas prontas para a gente. Então, você não precisa mais olhar para a paisagem para se guiar pela cidade. A cidade já foi decifrada pelo Waze e o Waze te dá instruções por onde seguir. Então, a própria máquina resolve a produção e o consumo, né, a interpretação dessas imagens. Eu penso que, geralmente, quando se toma essa questão ela é colocada num tom pessimista, e que não é o caso desse trabalho. Eu acho que assim, o que a Manuela Costa quer fazer, com uma certa ponta de esperança, é resgatar a possibilidade de que essas imagens ainda possam agenciar relações. É quase como se a gente pensasse assim, uma encarnação de uma visão humanista, né, que marca a fotografia de uma certa época, sendo projetada, uma reencarnação desse humanismo numa imagem tecnológica que não exige a mão humana para ser feita. Inclusive, assim, tentando recuperar uma fisionomia que foi perdida, porque o Google Street View apaga o rosto das pessoas. Então, o que ela faz é perambular por essa plataforma e olhando essas imagens, quer dizer, ela se interessa por imagens que tem sempre uma pessoa entrando ou saindo na porta da casa, que ela supõe ser um morador, e na própria plataforma ela consegue o endereço dessa pessoa. E ela tenta estabelecer um contato. Ela manda uma carta para esse endereço, ela não sabe o nome, mas ela manda uma carta para o morador dessa casa, explicando o que ela está tentando fazer, ali colocando os limites dessa tecnologia em questão, quer dizer, tentando reativar a possibilidade de um contato e pedindo uma possível resposta. Obviamente que algumas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, não aceite. Isso deve ser, talvez, para a gente uma coisa muito assustadora, assim, né, de você... Ela manda, inclusive, a fotografia que ela captou, né, a imagem que ela capturou da tela. Para algumas pessoas, isso deve ser uma ideia assustadora, assim, se sentir perseguido, né, por alguém que te achou numa plataforma. Mas, eventualmente, alguém responde. Eu não sei dizer quantas pessoas responderam, mas esse é um caso. Um sujeito que responde ali em francês. Eu tentei ler aqui, a letra é um pouco difícil, mas ele diz que está respondendo porque achou o projeto interessante, deseja sucesso. É um texto bastante formal. Não há assim uma promessa de continuidade desse contato, mas ele aceita o jogo que ela propõe. E essa é a maneira como ela expõe, quer dizer, a fotografia que ela tomou, essas caixinhas, e eu suponho que boa parte delas esteja vazia. Eu estou atrapalhando vocês aqui, mas aqui vocês veem a caixinha com a resposta, né, da pessoa. Ele manda uma fotografia, mas ao lado a gente vê uma caixinha vazia, justamente de alguém que não aceitou esse convite. Bom, aqui eu entro formalmente aí em algumas experiências que vão me permitir discutir isso que eu chamei de um excedente de sentido. Esse é o trabalho de uma artista, suponho que ela seja de São Paulo, a Fernanda Grigolin. Ela parte de um vídeo. Bom, o trabalho ele já indica, se vocês não conseguem ler, sou aquela mulher no canto esquerdo do quadro. Já ele vai entrar em looping, mas, enfim, talvez vocês tenham visto uma figura que aparecia no canto esquerdo do quadro. Isso aqui é um pequeno registro documental do funeral de uma figura ilustre do início do século em São Paulo, que é o Comendador Jafé. Para quem é de São Paulo e conhece a Avenida Ricardo Jafé, no Ipiranga, esse aqui é o funeral do pai do Ricardo Jafé. Ele era um industrial, dono de uma série de indústrias. Essas figuras que estão no funeral, muitas delas são funcionários que foram dispensados ali para engordar o couro, né? Enfim, para ali prestigiar ali o evento, né? Que celebra não, mas enfim, que presta aí a última homenagem a essa figura.
essa aqui é a mulher, né, a personagem que ela elege. Essa mulher no extremo canto esquerdo do quadro tem a ver assim com a possibilidade de dar voz para uma figura que talvez fosse a última a ser percebida. Ela está colocando uma questão sobre figuras marginais que não são percebidas na história. Bom, ela inventa uma biografia para essa figura, ela inventa um relato. Esse trabalho ele não tem uma materialidade muito clara, ela faz leituras públicas, eventualmente ocupações. Então, é muito mais uma pesquisa do que uma obra no sentido material do termo. Mas, nessa história que ela conta, ela vai tentar detectar, nessa situação aqui, um conflito de classe. Quer dizer, são trabalhadores indo ao enterro do patrão. E uma coisa que a Fernanda Grigolin lembra, se referindo a essa experiência, é que, alguns anos antes, houve um grande funeral, efetivamente, com a presença mais efetiva dos trabalhadores, que tem a ver com uma figura chamada, acho que José Martinez, um espanhol, que era um trabalhador numa indústria, que foi um líder anarquista, que ajudou ali a construir aquilo que foi a primeira greve geral no Brasil. E essa pessoa, esse trabalhador, foi morto pela polícia, e houve, sim, aí uma grande manifestação em São Paulo. E essa figura, que é a mulher do canto esquerdo do quadro, ela diz que ela está ali com uma certa curiosidade, mas, enfim, para ela é um feriado, ela foi dispensada do trabalho, e ela começa, nesse momento, a lembrar da figura do tal Martinez, que é alguém que ali se coloca ao lado dela como classe, né? Um proletário. Mas ela coloca uma outra questão no texto a Fernanda Grigolin, dando voz a essa personagem, coloca uma outra questão, que é o que é fazer política sendo não um proletário, mas uma proletária. Quer dizer, qual é o lugar que a mulher tem nessas disputas e nessas manifestações, o que abre campo para uma outra discussão. A Fernanda Grigolin, como parte de um projeto maior, que ela chama de, eu acho que é Projeto 17, que tem a ver com 1917, que é a data em que aconteceu essa greve. Ela faz uma ampla pesquisa e ela encontra um livro de uma feminista, que é Maria Lacerda de Moura, uma feminista e anarquista, que escreve um livro de militância, um livro bastante politizado. Ela consegue, num certo esforço, a Fernanda tem uma editora também, ela consegue republicar esse livro, que estava absolutamente esquecido, porque é uma figura feminista, anarquista, portanto, muito difícil de encontrar o seu lugar no mundo. E, no meio do livro, ela coloca uma carta, que é uma carta dedicada à autora, assinada, né, na assinatura está aquela mulher no canto esquerdo do quadro. Então, o que eu estou chamando de excedente de sentido aqui? A possibilidade de você olhar para uma imagem, e mesmo que seja assim por uma projeção fictícia, ficcional, dá a ver certas tensões que essa imagem não mostra imediatamente. Quer dizer, aquilo é simplesmente um pequeno documentário sobre o enterro, né, o funeral de uma figura ilustre, mas que certamente esconde questões ali, conflitos de classe, e enfim, uma pergunta possível sobre o lugar da mulher nesse conflito. Esse é um trabalho também bastante conhecido da gente, Cláudia Andujar. Se eu estou falando de apropriação, seria mais preciso chamar isso aqui de uma autoapropriação, porque as fotos são dela, mas não é originalmente um trabalho que ela fez com uma finalidade artística, né? Isso acabou virando livro e exposições. Essa é uma série de fotografias que ela faz em parceria ali com um grupo de médicos que querem vacinar os índios. E ela está ali, ela tem uma relação muito forte com os Yanomamis. Ela, de alguma maneira, faz a mediação, né, desses médicos com essa comunidade e se prontifica a documentar, a fazer esses retratinhos, que são quase fotos 3x4, a não ser pela desobediência ali de algumas figuras, né, de não se submeterem à pose esperada. Qual é a necessidade desse retrato? Os médicos têm muita dificuldade de nomear essas pessoas, porque eles não têm nome a nossa maneira. Quando você se refere a alguém, você se refere por um fragmento de narrativa, pelos feitos, pela origem familiar, mas eles não conseguiam ter ali um nome que permitisse saber se aquela figura foi ou não
vacinada. Então, alguém ali tem uma ideia de pendurar uma plaquinha, e por essa fotografia você teria a possibilidade de saber quem já passou ou não pela vacinação. A intenção é boa, não há dúvida, né? Mas a Cláudia Andujar, que conheceu bastante de perto algumas experiências históricas traumáticas na Segunda Guerra, ela viveu no leste europeu, filha de um pai judeu que habitava ali, num dado momento, um gueto e foi parar num campo de concentração. Não passa despercebido a Cláudia Andujar que toda marca, toda ideia de marcar um corpo contém em si uma história de violência. Então, ela se lembra das roupas com a estrela de Davi, das pessoas que habitavam o gueto e, obviamente, dos números tatuados no corpo das pessoas que iam para os campos de concentração. Então, assim, obviamente que, apesar da intenção ser boa, vacinar os índios, tem também uma outra questão que não passa despercebida a ela, que é todo o contato entre alguém que se pretende civilizado e uma cultura que se diz primitiva implica também uma forma de violência, né? Essas coisas são discutidas por ela. A gente pode ir um pouco mais longe e pensar que tem outras violências implicadas aqui, né? Quer dizer, não é só a ideia de marcar. Todo arquivo é uma estrutura de poder. Essa ideia não é minha, né? É do Derrida. Ele tem um livro chamado Mal de Arquivo. Ele lembra, por exemplo, que arqué quer dizer origem, tipo arqueologia, mas arqué também quer dizer hierarquia, né? Arqué, por exemplo, arquidiocese, arqui-inimigo, enfim. A própria ideia de constituição de arquivo é uma forma de violência. Toda intervenção da ciência num corpo que não a compreende é também uma forma de violência. Então, nesse deslocamento, acho que existe uma operação muito sofisticada nessa autoapropriação que permite a ela passar de uma fotografia banal, documental, muito técnica, para uma experiência que vai produzir propor uma grande questão autocrítica, inclusive, com relação a essa abordagem de uma comunidade que não tem uma relação nem com a fotografia, muito menos com uma vacina. Então, isso é o que eu estou chamando assim de encontrar na imagem um excedente de sentido, uma história que ela carrega consigo de tantas outras violências, que não é, obviamente, a violência da Cláudia Andujar, mas de tantos corpos que foram fotografados e submetidos à ciência. A última questão que eu queria colocar, um pouco a título de provocação, que diz respeito à ideia de autoria. Existe uma formulinha assim que vem quase que automaticamente para a gente, que é apropriação, na medida em que ela parte de uma imagem já constituída, ela perturba uma certa ideia de autoria. A história diz que isso é facilmente superável, né? Os gestos mais radicais que a gente conhece de apropriação, eles carregam junto consigo um nome que é muito forte, aliás, um nome que se torna forte justamente pela radicalidade desse gesto de apropriação. Estou pensando, por exemplo, em Marcel Duchamp. Em que medida a apropriação perturba a autoria? No caso da fotografia, a gente tem, às vezes, experiências muito pontuais em que a problematização da autoria está colocada. Quem que está aqui? Sheryl Levine, um caso bem evidente. O que ela faz, essencialmente, é fotografar de livros, fotografias de outros autores. Não só fotografias, ela pode ser Mondrian, mas, enfim, Rodchenko, Walker Evans e outras figuras emblemáticas aparecem no trabalho dela. Então, são 12 fotografias que ela assina. Eu vejo duas questões aqui. Uma que ela discute muito claramente, a ideia de que nesse universo por onde as imagens circulam com grande fluência, é inevitável perceber que as imagens elas constituem um jogo de autocitação. Assim, né? As imagens se citam umas às outras, e, na medida em que as imagens circulam, isso fica mais evidente. Mas tem uma outra questão forte aqui, que é a história da arte, em certa medida, constitui uma espécie de mitologia, e, como mitologia,
ela exige um herói. E esse herói é sempre uma figura masculina, né? Então, uma questão paralela que ela coloca é onde estão as mulheres na história da arte moderna, que é pelo que ela se interessa. Então, são sempre figuras masculinas que ela toma ali, como autores da imagem original. Então, tem ali um pequeno manifesto, né, um pequeno protesto com relação a um lugar que não foi dado à mulher na história. Mas aqui, obviamente, a questão da autoria está problematizada. Esse é um caso recente, assim, que eu vejo muito mais... Não sou capaz de entrar muito nesse trabalho, não me toca muito, eu vejo assim como uma espécie de provocação jurídica, né, mas que tem o seu efeito. A gente viu isso nos jornais não especializados, né? O Richard Prince, não é a primeira experiência de apropriação dele. Aqui ele toma uma série de imagens do Instagram. Ele não toma a imagem, mas ele toma a tela do Instagram. Em cada imagem tem um comentário que ele faz, né? Uma postagem que ele faz comentando a imagem, como uma estratégia de dizer: isso também é meu, essa tela também me pertence. Não sei se isso gerou protestos certamente gerou processos, eu não tenho certeza. Provocou um grande debate sobre se ele tinha ou não direito. O que agrava essa discussão é que isso aqui foi vendido assim, muito rapidamente, por valores altos. Então, foi uma polêmica. Em todo caso, assim, não é um trabalho que eu goste muito, mas é um exercício de apropriação que está claramente colocando a questão da autoria em questão. Esse trabalho é muito emblemático, e aqui é a última coisa que eu vou mostrar. Edward Ruscha. Ele é um autor que utilizou muito a fotografia. Nessa série, né, dos 26 postos de gasolina, existe um fato assim, muito secundário, sem nenhuma importância, que é: uma dessas fotos não foi feita por ele. Eu encontrei essa referência muito perdida num livro. Não é um fato que se discuta, porque absolutamente não tem nenhuma importância. A única importância que eu vejo no fato de que ele se apropriou de uma imagem é o que essa imagem apropriada diz sobre as outras 25. A questão é: a autoria das outras 25 imagens, a autoria fotográfica dessas imagens também não tem nenhuma importância. A gente, obviamente, fez o devido esforço, como esse livro é um livro bastante debatido, a gente fez o devido esforço de incorporar uma figura como, não só ele, mas toda uma geração de artistas conceituais que usaram a fotografia, e trazer essas figuras para uma história, para uma narrativa da história da fotografia, né? Como um autor fotógrafo, coisa que ele nunca pretendeu ser, né? Então, isso está muito claro na fala dele. Quando ele se refere a esse trabalho, ele diz: essa operação, né, esse recurso a uma câmera fotográfica, para ele equivale a uma operação de um handmade, a produção de um handmade. A fotografia, ela não está aqui colocada como linguagem artística, mas a fotografia é o próprio gesto de apropriação de uma cena da paisagem. Então, assim, se o Raymond Hans, que eu mostrei lá no começo, francês, recortava efetivamente um tapume da cidade para levar para a galeria, talvez ele não precise levar o objeto em si, até porque o objeto, nesse caso, não é transportável. Mas a fotografia, para ele, funciona como instrumento de apropriação. Ele diz para ele, a fotografia interessa para ele como imagem vernacular, não como imagem autoral. Isso provoca um desconforto muito grande quando a gente pensa essas experiências a partir de uma ideia de fotografia autoral. Aliás, assim, a expressão fotografia autoral, eu acho ela muito sintomática de um trauma histórico. Quer dizer, o que essa expressão diz é que a gente teve que lutar pela condição de autor, porque essa condição talvez tenha sido negada. Mas, uma vez que essa discussão deveria estar totalmente superada, eu acho que a gente insiste nela. Quer dizer, nunca vi ninguém dizendo assim: sou um pintor autoral, sou um escultor autoral, sou um autor. Existe uma coisa que é cinema de autor, que é outra história, que é quando... porque quem manda no filme é o produtor, é o cara da grana, é ele que recebe o Oscar, né? E ele que decide, às vezes, os rumos da história que vai ser contada. Às vezes, o roteirista ganha força, o diretor ganha força, é isso que a gente chama de cinema de autor. Mas eu acho que a fotografia se empenha demais em demarcar uma autoria
que recaia sobre o fazer da fotografia, enquanto que a fotografia aqui ela é um elemento de uma experiência maior do que ela. Quer dizer, isso é uma obra fotográfica? A gente tenta trazer isso para uma narrativa que afirme essa obra de tal jeito. Então, assim, a apropriação, eu acho que ela não perturba tanto quanto a gente pensa a noção de autoria. Essas experiências de apropriação, elas carregam nomes de autores que são nomes fortes. Elas tendem a perturbar a ideia de autoria quando a gente insiste no fato de que a autoria tem a ver com o dono do clique, com o dono do gesto que pôs no mundo essa imagem, né? Tirando esse contexto, eu não tenho dúvida de que a autoria, de que a apropriação ela continua sendo um procedimento autoral, porque é o projeto, porque é o conceito, porque é a ideia pensada pelo artista que está em jogo e não o clique. E é isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Bom, eu vou puxar um pouco também sardinha para a apropriação, porque eu acho que também os dois artistas que a Julieta apresenta, a Rosângela trabalha muito claramente, né, com também apropriação, em várias instâncias, né, e mesmo o Christopher Williams, que tem trabalhos claramente de apropriação, quando ele pega, por exemplo, fotografias do Kennedy, né, que é o Kennedy seguindo, ou então, como ele mesmo diz, que ele se apropria, depois ele deixou de se apropriar de fotografias e começou a se apropriar do lugar e dos modos de produção da fotografia, né? Então, ele fala um pouco sobre isso. Essa ideia da apropriação como uma certa resposta a um excesso de imagens no mundo, como o Ronaldo falou, eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês acham que isso, de certa forma, evidencia uma certa pretensão ordenadora da arte, por exemplo. Ou se isso pode ser visto, às vezes, até positivamente, mas se pudessem falar um pouquinho, como se fosse impossível para o artista se render a esse excesso de imagens, essa quantidade de imagens que se recebe. Então, ele responde tentando ordenar e tentando dar uma cara para isso. Assim. In English, because I can't answer in Portuguese. I think, in a way, artists do try to organize and make sense of this proliferation of images and to evidence it and to structure it in another form of meaning. And to also make evident the means of circulation of these images and why these images proliferate, as many of the works that Ronaldo showed. And I wanted to go back on one thing you said about Ed Ruscha and this idea of that the actual click was not the important thing and the artistic gesture was present actually in the art of appropriation, is a little bit what I was trying to say about the idea of de-skilling that was very present in the use of photography by these California artists who are of this CalArts first generation or UCSD. This idea that the photograph was a means to appropriate an image rather than to produce an image. So I thought that was an interesting also point that could connect both approaches as well. Bom, aqui só para relembrar, a questão se o artista ele tem a pretensão de organizar esse mundo que se tornou caótico pelo excesso de imagem. Através da apropriação. Bom, se a gente pegar aqui os exemplos que eu trouxe, no caso do Jochen Schmid e do Eric Cassels, o que a gente vê ali é o exercício de uma desistência, né? Tipo, é impossível colocar uma ordem, né? São trabalhos que têm um tom irônico e bastante pessimista. Colocam isso de uma maneira forte, interessante. Me interessam mais artistas que, eu não diria assim, estabelecer um critério que permita ordenar esse universo de imagens, mas colocar um pequeno gesto de resistência que apesar do caos, e apesar de que a maioria das imagens vão permanecer sem nenhum olhar dedicado a elas, porque às vezes quem produziu a imagem dá conta de olhar para suas próprias imagens. Então, apesar de tudo, ainda vale a pena
resgatar, pinçar algumas imagens desse caos para tentar dar sentido a elas, né? A gente pode pensar isso numa outra perspectiva, que tem mais a ver assim, com quem coleciona ou pesquisa história, né? Se a gente reclama muito do excesso de imagem, vamos pensar em contrapartida, quem é que está em condições de dizer qual imagem deveria ou não deveria ser produzida, né? Porque, no final das contas, qual é a imagem que vai ser importante para as narrativas que vão ser produzidas? A gente não sabe. Eu não produzo uma imagem com a intenção de ser uma imagem histórica. E quantas vezes pesquisas importantes, sejam no campo da arte ou da pesquisa acadêmica mesmo, foram feitas a partir de imagens banais achadas num álbum, perdidas em algum lugar. Então, como ninguém está em condições de dizer quais imagens deveriam ou não sobreviver, eu penso que a gente tem que encarar essa realidade. E o que faz valer a pena é, eventualmente, o fato de que algumas pessoas persistem, perseveram, assim como um gesto de resistência, na possibilidade de olhar para algumas poucas imagens possíveis e arrancar delas sentidos, inclusive sentidos que são novos, né? Quer dizer, as imagens, além de elas serem muitas, elas não param quietas, né? Elas se ressignificam, elas interagem com outras imagens, o que torna essa tarefa mais complicada. Mas eu acho que, enquanto houver algum olhar no mundo disposto a arrancar um sentido da imagem, está valendo a pena. Então, não diria assim que... Não imagino que um artista queira dar conta de ordenar esse mundo, mas eu acho que, quase assim como uma espécie de missão pedagógica, não é essa a intenção jamais, a gente encontra neles o esforço de dizer que ainda é possível olhar para uma imagem e convocá-la a dizer alguma coisa sobre o nosso tempo, sobre outros tempos e para onde a gente está indo. Às vezes, esse excesso de imagens, ele não é só digital, né, pela internet, mas ele também acontece dentro dos próprios museus, arquivos de cidade, com imagens que estão lá em excesso porque ainda não foram trabalhadas ou não foram, e por isso não são vistas. Eu estou lembrando, por exemplo, do trabalho da Rosângela Renault, que a Julieta mostrou, em que ela é convidada pelo Centro de Fotografia de Montevidéu a trabalhar um arquivo enorme de fotografias desse jornal, né, um jornal comunista. Enfim, queria perguntar para vocês qual vocês acham que é a importância para os museus hoje e para outras coleções, enfim, de trabalhos artísticos desse tipo, como que a Rosângela Renault faz ali. E estou lembrando também, Julieta, de uma exposição que você fez lá no Rumex, que era a Natural Order of Things, que era pensando como que o museu também olha para a sua própria coleção. Se pudesse também falar um pouquinho disso. Você viu essa exposição? Não. Só ali sobre... Ah, tá bom. Aí, esse foi... A Rosângela estava também nessa exposição com o trabalho que ela tem. E também havia muito trabalho da arte contemporânea, mas que era feito com a fotografia. Mas essa exposição aí foi um intento de organizar também o sentido de uma coleção privada que agora se apresentava ao público, mas na construção de um museu. Então, um pouco era a oportunidade de dar ao público a ideia de qual era o programa que vai ser desse museu, mas construindo um museu fictício, imaginário dentro do museu, e organizado por essas imagens que indicavam essas obras, não? Então, essas obras estavam organizadas em núcleos que eram ordens, um pouco como essa ideia classificatória, etc., do século XVII. Então, havia ordem da história natural, ordem da civilização, ordem da cultura material, ordem do entorno construído, ordem das... não lembro mais, mas da circulação de bens e de informação, que eram um pouco os eixos que estruturavam estruturam o nosso programa de investigação, de pesquisa e de pensar sobre a arte contemporânea e como a arte quer sair somente desse reduto do museu e dos seus sistemas de representação e também de discursivos, de discurso, para
para entrar e agir nos outros âmbitos que estão fora do sistema da arte. Então aí foi essa maneira de usar também a imagem assim como um texto, e também como essa ideia de uma imagem técnica. Confrontamos as imagens em relação com textos apropriados um pouco, eram citas de textos distintos, mas construídas um pouco como cadáver exquisito, de maneira que você leía como um texto seguido, parecia um texto corrido, mas tinha fragmentos de distintos autores, com um número que indicava o número que estava identificando a obra. Então, a obra estava posta em diálogo com um texto, e com um texto mais grande construído com esses fragmentos de textos de outros autores. Então, toda um pouco a curadoria foi também um pouco um acto de apropriação desses textos, bem se estavam bem identificados e tudo, mas essa ideia de confrontar e criar mais uma conversa entre imagem e palavra dentro do espaço arquitetônico desse museu fictício, que também tinha uma arquitetura também fictícia, que era palladiana, era como a Vila Rotonda de Palladio dentro da arquitetura de Chipperfield. Um pouco era essa a ideia. Assim como o arquivo sempre é uma estrutura de poder, porque toda inclusão implica também numa exclusão, enfim, a gente pode transpor essa ideia para o museu. O museu também é uma estrutura de poder. Você perguntou se o artista tem, às vezes, a intenção de ordenar o mundo. Bom, essa é uma pretensão que muitas vezes o museu teve, alguns arquivos, enfim, mas os acervos têm essa pretensão de organizar o mundo, os conhecimentos do mundo. Eu vou responder assim, me apropriando de uma pesquisa que não é minha, é da Isis, minha mulher que está aqui, que é uma artista que pesquisa muito dentro de museus, né, e as estratégias institucionais dos museus. Ela pensa assim, a imagem, às vezes, ela não só representa uma violência, mas ela é produção de violência. O museu, às vezes, ele não é só uma instituição que contém em si a história de um colonialismo, mas ele é uma instituição colonialista, né? Então, essa própria maneira de se estruturar, ela pode conter em si um poder violento. E eu acho que isso é uma coisa que o museu tem repensado muito, né? As suas próprias estratégias, aquilo que o Museu de Arte chamou de arte, mesmo que no seu contexto de origem essa palavra não fizesse sentido, e nessa narrativa que tenta dar conta dessa história da arte universal, né, como a gente vê em alguns livros, o que ficou de fora da arte universal e por quê, né? Isso é algo que os museus têm repensado bastante, e a gente vê universos gigantescos de artistas trabalhando com o tema museu e, às vezes, a partir de uma própria provocação do museu. Acho um dado bem marcante. Obrigado. Obrigado a todos que vieram. Julieta, Ronaldo, obrigado pela conversa. Então, estamos juntos.